Eu pedi aqui para que a nossa produção, atenção produção, põe na tela do YouTube aí, as estatísticas do jogo de sábado. Eu fiquei muito ansioso pelas estatísticas. Fui atrás do SofaScore. Olha os dados aí, gente. O Coritiba teve 70% de posse de bola. 70% de posse de bola. 13 finalizações, 2 no gol. E cometeu 12 faltas. O Vila Nova teve 30% de posse de bola. 30% de posse de bola. Fez 6 chutes, nenhum no gol. O Vila não chutou no gol contra a equipe do Coritiba. O Vila não chutou no gol, né, do goleiro Pedro Rangel, ex-atleta, no sábado. E cometeu 20 faltas. 20 faltas. Ô, Matheus, pra mim esses números aí são vergonhosos. Vergonhosos. A gente tá falando aqui de um Vila Nova, que é um time tradicional na Série B, campeão goiano, um time que vinha com moral, né? O Vila Nova não deu um chute ao gol do Coritiba. Um chute ao gol do Coritiba. Qual o tamanho da responsabilidade do técnico do Vila nessa derrota com a atuação pífia do ponto de vista ofensivo em mais um jogo do Vila Nova na temporada, Matheus? Thiago, pra mim, 80%, ou um pouco mais do que isso. Logo após o jogo, no meu primeiro comentário, eu falei, talvez alguns jogadores que não começaram jogando foi pelo fator cansaço, foi pelo fator da semana do título do Campeonato Goiano. Mas aí, logo na entrevista do Lacerda, ele já solta que foi uma opção dele. Aí, meu caro, aí você não colocar os seus melhores jogadores dentro de campo por absolutamente nada é muito complicado. O Lacerda, ele não pode ser um treinador de segurar a cargo. Ele tem que ser um treinador com objetivo. O Vila tem que ter algum objetivo. E é até interessante para o torcedor saber qual que é o objetivo do Vila Nova na competição. Você vai ser conquistar o acesso, você vai ficar no meio da tabela, você vai lutar para não cair para a Série C. E eu vejo que pelo investimento que o Vila Nova fez, é um time para brigar pelo acesso. E aí você tem que colocar os melhores em campo. Não teve nenhuma justificativa. O Vila poderia perder por 2, 3-0, mas que começasse com os melhores em campo. Agora, você fazer a quantidade de modificações que fez por absolutamente nada, de graça, aí me gera um pouco de dúvida dentro daquilo que o Lacerda imagina. Porque toda a coletiva dele, ele fala a mesma coisa. Nós treinamos o ataque da nossa equipe durante a semana, esperamos um pouco mais de evolução na próxima. Toda vez é isso que ele fala. E de nada acontece, de nada evolui. Muito pelo contrário, ele faz mudar as peças. Então, cara, me gera uma dúvida, né, em relação a isso. Eu espero mais do Vila, eu acredito que o Vila Nova vai render mais. Eu acredito que o Vila Nova não vai ficar apenas apegado àquilo que fez no Campeonato Goiano, né? Conquistou o título e o ano encerrou. Para mim, o ano do Vila não encerrou, tem que lutar por algo mais. E aí é a expectativa de se recuperar, né? O Vila, com o empate, para mim estava interessante dentro das condições que eu achava da escalação do Vila, né? Devido a essas modificações, por exemplo, Diego Torres não começou jogando. Ele entrou com quase 30 minutos do segundo tempo. Pra mim era pelo fator físico, mas não foi por nada disso. Então, assim, me causa estranheza esse tipo de comportamento. Sei que a diretoria do Vila Nova gosta do Lacerda, os jogadores também gostam do Lacerda, mas os torcedores, eles gostam de resultado. 2h41 da tarde. Atenção, faça parte do YouTube Rádio Band News Goiânia. Seja membro do canal, é muito fácil. Clique no botão Seja Membro e garanta acessos exclusivos às informações do seu time goiano de coração. R$ 2,99 ao mês. Venha pro YouTube da Rádio Mais Bairrista do Brasil. 2h42, debate das feras, oferecimento Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Like Imóveis, seu imóvel alugado, seu dinheiro garantido. GP Car Centro Automotivo, troca de pneus Elá T63 Jardim América. Operação de venda Saga Volkswagen, com condições exclusivas para você trocar de carro. E Toledo Esportes, eleve seu jogo. 6236387387, 6236387387. Valmir Chagas, Thiago, sou Vila, e o Vila começou meu barro, meu tijolo, preocupante. Ronel Carneiro, título marquinha muita coisa, viu, Thiago? René Galvão, também tá ligado? Que dia vocês vão entender que campeão goiano e nada é a mesma coisa no cenário nacional? Raimundo Alves, treinador do Vila Nova, não dá conta.
Renato Silva também tá ligado com a gente, um abraço. João Tavares, direto de Maceió, ouvindo vocês na Band News, sou o Dragão. Alô, João Tavares, terra linda, Maceió é bonita, hein, Tim? Nossa. Saudade, rapaz, Pajuçara, Cruz das Almas. Saudade ali, hein, rapaz, que lugar bonito ali. Que lugar maravilhoso, Praia do Gunga. Ei, gente, que saudade de Maceió. Nossa Senhora, vem em mim, Maceió, vem em mim. 12h43. Volta esses números aí, Tim, isso pra mim é uma vergonha. Se eu sou treinador do Vila Nova, que é um time respeitado, tem uma camisa pesada, o Vila é conhecido em Série B, gente. O Vila talvez seja um dos times com a maior quantidade de participações em Série B, ao lado do CRB nessa edição, né? O Vila tá na Série B há quanto tempo? O cara não deu uma finalização ao gol. O time dele não chutou uma bolinha, não recuou a bola pro Pedro Rangel. 70% de posse de bola pro Coritiba. Ô Tim, esse negócio do Rafael Lacerda ser um técnico extremamente retranqueiro, que coloca a defesa à frente de tudo, esse pensamento, essa ideologia em Série B, funciona? Não funciona. E esses números aí que a gente está vendo, quem está nos acompanhando no YouTube, 30% de posse de bola do Vila mostra muito a realidade do que foi o jogo. O Vila praticamente só se defendeu, o Vila não atacou. Esses 6 chutes aí que o Vila deu no gol, eu lembro de 4. 2 do Gabriel Silva, que foi quase fora do estádio, e 2 do Elias no primeiro tempo. No segundo tempo, praticamente o Vila não chegou, o Vila não conseguiu ficar com a bola. O jogo no segundo tempo foi quase um ataque contra a defesa. E o Vila faltou isso, né? Faltou essa sabedoria para jogar, em alguns momentos ali ter a bola. O Vila não conseguia ficar com a bola, o Vila roubava e devolvia. E aí o sistema defensivo sofrendo o tempo todo, e acabou sendo castigado ali praticamente no último minuto com aquele pênalti que a bola acaba batendo na mão do Thiago Pagnussá, e muito bem cobrado pelo Josué. Mas o Vila precisa jogar. E há algum tempo que a gente ouve as coletivas do Rafael Lacerda, ele falando que ele gosta de começar os times dele pelo sistema defensivo para depois ir evoluindo, meio campo e ataque. O sistema defensivo do Vila ele conseguiu ajustar muito rápido, tanto que o Campeonato Goiano, o Vila teve o melhor sistema defensivo, um time muito sólido, a defesa muito bem postada, mas ele não está conseguindo evoluir o time na parte ofensiva, na parte de criatividade. E agora ele começou a fazer algumas situações que eu particularmente não gosto, e ele até falou na coletiva pós-jogo, depois da derrota pro Curitiba, que ele tem o time ideal dele, tem o time base dele, o time ideal. Então ele tem que pôr, porque ele começou a girar. Se a gente pegar a escalação pro jogo do Anápolis, do jogo decisivo contra o Anápolis, não deu certo. Ele tentou uma estratégia ali que deu muito errado, ele teve que consertar no intervalo, aí acabou que deu tempo dele a fazer os ajustes e o time conseguiu sagrar campeão goiano. Nesse jogo agora contra o Curitiba, mais uma vez, ele pensa numa estratégia, e para mim de maneira muito surpreendente a entrada, por exemplo, do Paulinho ali ao lado do João Vieira como volante, a saída do próprio Poveda, o Todinho sendo a referência no homem de ataque, o Jean Mota mais aberto pelo lado direito. Então são muitas mudanças que ele está tentando e está piorando. Então é melhor ele ir no básico, ver ali esse time ideal dele, o time base dele, não tem muito o que inventar. Faz um jogador de referência, que nesse momento eu vejo a possibilidade maior do Poveda continuar ali como esse 9, o Todinho jogando aberto pela direita, o Gabriel Silva pela esquerda, que é o que ele tem nesse momento, né, para começar os jogos. O Igor Henrique é esse jogador do meio campo ali, ele pode, se ele for ter, e espero que ele tenha essa coragem de entrar com um time mais leve, com o João Vieira, com o Igor Henrique, com o Jean Mota ou o Diego Torres ali fazendo esse papel de 10, para mim é o time que o Vila tem que jogar, independente se o jogo é em casa ou fora, tem que ter essa coragem. E aí, sem a bola, ele montar a estratégia defensiva para fazer ali o Gabriel Silva fazer a recomposição pelo lado esquerdo, um Todinho pelo lado direito, juntamente com o João Vieira e o Igor Henrique fazendo essa segunda linha de 4 ali à frente do sistema defensivo, continuar com o sistema defensivo sólido, mas tendo consistência ofensiva também, tendo um time corajoso para jogar, porque nesse primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, eu não gostei do Vila e para mim faltou muito essa ousadia, essa coragem para jogar, tanto que o Vila teve apenas 30% de posse de bola, é muito pouco. 12h47, debate nas Ceras, oferecimento Casa do Marceneiro, precisou lá tem. O Intec, a mais nova marca da Window Blue, exige original, recusa imitações. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Eurodiesel, seu parceiro especialista no agro. Injeção a diesel, Eurodiesel, sempre tecnologia para você. E Globo Soluções em Impressão. Compre suprimentos de informática e escritório para o seu home office ou empresa sem deixar a sua casa. Globo Soluções Impressão tem um departamento exclusivo para você que está a fim de cartuchos, tôneres e muito mais.
Globo Soluções em Impressão, ligue agora, 3261-1177, 3261-1177, 260 likes, faltando 140 curtidas. Deixa a gente na mão, não vai deixando o teu like no canal do YouTube, tá? Vai deixando o teu like, ele é fundamental. Ô, Gernézer Paulo, cara, tudo na vida da gente tem limite, tudo tem limite, tudo. E o rapaz aí, o Rafael Lacerda, acho que ele já chegou no limite da questão da parte defensiva. Tudo bem que ele gosta de uma defesa forte, uma defesa consistente, uma defesa bem postada, mas, poxa vida, gente, o Vila não apresenta nada de novo na parte ofensiva. Né? Alguém tem que falar pro Lacerda, no ouvidinho dele, e a diretoria do Vila com certeza vai fazer essa cobrança, que não ganha jogo sem atacar. Para você ganhar o jogo, você precisa de pelo menos uma finalização. Porque às vezes a bola bate na trave, pega debaixo ali da saia do goleiro e entra e tal, desvia em alguém e o gol acontece. Ele não deu um chute no gol, o time dele não deu um chute no gol. Eu até tava falando com um amigo meu vilanovense nesse final de semana, Tim. Eu falei assim, cara, esse Lacerda parece demais com o Emerson Maria. Ele falou, não, ele é pior que o Emerson Maria, porque o Emerson Maria defendia depois que fazia o gol. O Lacerda desde o começo do jogo. O Gerli citou isso semana passada. Ele foi de uma felicidade extrema, inclusive pautou aqui o nosso pós-jogo, Você vê solução pro Lacerda? Você vê o Lacerda daqui a pouco soltando um pouco mais um time, tendo a concepção um pouco mais ofensiva, ou isso será um problema pro Vila Nova, caso o Lacerda permaneça para a Série B do Campeonato Brasileiro? O que você pensa dessa polêmica, mais estudioso? Thiago, eu até havia falado, né, dessa semelhança do perfil deles, né, de como enxergam futebol. Eu tenho minhas dúvidas se é possível essa evolução. Por quê? O conhecimento que a gente tem do Lacerda como treinador ainda é pequeno, né? Aquele Amazonas do ano passado, o Vila desse ano. E a gente ainda não viu esse Lacerda ofensivo, esse Lacerda com um time agressivo, porque às vezes não é só o querer. Vamos pegar aqui exemplos de jogadores. O Tim jogou com vários jogadores na vida dele. Por exemplo, o Tim tinha aquele volante assim, pegador, que não adiantava você pegar ele e pôr ele de meia. Ele não ia te entregar, não ia. Mesmo que ele quisesse muito, que ele fizesse muita questão, que muita gente orientasse ele, não ia acontecer. Por quê? Porque não era natural dele. E eu não sei se o Lacerda consegue ser, nem é questão dele querer ou não querer. Porque o treinador, ele tem que ter as suas ideias, a sua mentalidade, a sua maneira de criar. Não é todo treinador que tem capacidade para jogar muito bem ofensivamente e joga muito bem defensivamente. Os treinadores também têm características, assim como um lateral, por exemplo. Tem lateral que é lateral para a linha de 4. Tem lateral que é um ala mais ofensivo, é da característica do cara. E a gente tem treinadores que é assim, sabe? Às vezes é o mesmo que você sentar na frente de um trator e conversar com ele e convencer esse trator que ele pode ser, por exemplo, um carro esporte. Você vai ficar muito tempo ali e a hora que acabar a sua conversa com ele, ele continuará sendo um trator um pouquinho mais velho do que quando você começou a conversar com ele. Mas é a característica. E eu não sei, aí eu confesso, porque o extrato do Lacerda é pequeno, se o Lacerda tem essa condição de se tornar esse treinador que consiga trabalhar fora desse espectro que ele trabalha. Porque até hoje ele confia muito nisso, porque é onde ele se sente bem. É como ele se sente bem trabalhando. É esse time mais reativo. E eu vi isso muito claramente. O primeiro dia que isso ficou muito claro na minha cabeça, na minha visão, foi naquele jogo da volta contra a Jataiense. Naquele dia, eu vi que eu estava diante de um novo Emerson Maria. 2h51 da tarde, 2h51. Faltando agora 22 likes. Vamos bater essa meta agora, neste momento. Vai deixando o teu like, gente. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial AGEL APC, referência em vedações de componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas, entrega rápida e suporte especializado. Suprema-go.com.br. Acesse agora. Chorativo, o restaurante da família. Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões. Center Pisos, são mais de 600 modelos para você aproveitar. Maior Shopping de Piso e Porcelanato de Goiás. E também, minha gente, Cruzeiro, que tem um timaço de produto de limpeza, desinfetante, amaciante, limpa-piso, lava-louça, multiuso, sabão líquido, linha automotiva e muito mais. Produto de limpeza Cruzeiro, 6 décadas do mercado produzindo para o Brasil inteiro. Sobre questão de demissão, hoje pela manhã eu tive o cuidado, Tim, de checar a informação com uma fonte muito boa no Vila Nova. Muito boa no Vila Nova. E todas as informações trazidas pelo Igor Santiago no sábado, elas bateram.
2 pontos. Primeiro ponto, o elenco de jogadores do Vila adora o Lacerda. O relacionamento dele com os jogadores não é bom não, é espetacular. E a diretoria do Vila Nova entende que o trabalho do Lacerda é bom. É bom, inclusive uma fonte até citou para mim o seguinte, a única fonte que eu falei hoje pela manhã, falou assim, Thiago, acho até maluquice esse assunto estar sendo abordado, porque há uma semana atrás o Lacerda estava sendo campeão goiano, coisa que não aconteceu com o Vila Nova há 19 anos. Sim. Então, assim, nesse momento é maluquice. Então, a possibilidade de queda do Lacerda nesse momento agora, ela não é 0 não, ela é menos 100. Não, Daqui a pouco muda, mas nesse momento é 0. Eu também não esperava. E eu nem acho que seja pra tanto não, Tim. Agora sim, a minha dúvida é se o Lacerda dá conta de jogar um pouco mais pra frente. Eu acho que não dá. Eu acho que não dá. Em relação a essa questão não possível saída do Lacerda, eu, de maneira nenhuma, imaginava o Lacerda sendo demitido depois dessa derrota do Curitiba. Pra mim também não seria coerente por parte da diretoria, até porque uma semana atrás, como disse muito bem sua fonte, o Vila foi campeão goiano depois de 19 anos com ele no comando, então ele tem um lado bom dele e tem os erros que ele comete. Agora o que vai importar é o restante da competição, e futebol, o Matheus falou há pouco aí, e principalmente não, todos os clubes são assim, essa questão do resultado, da entrega, de um time mostrar evolução, e a gente não tá vendo. Em relação dele jogar mais pra frente, de ter mais essa coragem, pra mim, eu vi isso uma vez com o Lacerda, quando ele fez a escalação do jogo contra o Atlético Goianiense na 4ª rodada do Campeonato Goiano. Ele entrou com meio campo, ataque ofensivo. Ele entrou com João Vieira, Igor Henrique, Diego Torres, Todinho, Poveda e era o Urso, o Emerson Urso. Então, naquele momento, até por ser início de temporada, naquele momento eu lembro que eu achei até surpreendente. Eu imaginava ele jogando com 2 volantes, com Arilson e João Vieira contra o Atlético, até pela condição de força do Atlético dentro do Ancioli, coisa que depois o Atlético também não teve essa força no Campeonato Goiano dentro da sua casa, mas ele teve essa ousadia. De lá pra cá ele começou a perder essa coragem, essa ousadia de pôr um time um pouco mais pra frente. Aí ele teve que fazer isso no segundo tempo do jogo contra o Anápolis aqui, do jogo decisivo, porque era necessário. Era uma necessidade do Vila ter que arriscar, porque o Vila estava perdendo o título, virou 0-0, o Vila estava com uma derrota de 2-0 no primeiro jogo. Então ele teve que ser ousado, ele teve que ter essa coragem de pôr o time mais pra frente e deu certo. O Vila fez 3 gols no Anápolis, sagrou-se campeão. Então por isso que eu imagino que ele teve já algumas experiências ofensivas que deram certo, que ele tem que utilizar, que ele tem que ter agora, nesse momento, essa leitura de fazer o time dele ser mais ofensivo, jogar mais diante dos seus adversários, com mais criatividade, criando mais as situações de gols, e para mim ele conseguiu nesses 2 momentos mostrar isso, mas me estranhou muito a postura do Vila no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Eu esperava muito mais. O Futebol 2025 começou e só na Sim Digital você tem 500 mega de net, mais Futebol Primeira por apenas R$ 119,90 ao mês. Diga sim à tecnologia. Fanático sim, futebol ano todo por um preço ridículo. Simbora Restaurante do Lima, Avenida C4, Jardim América. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. O Window Blue exige original, recusa imitações. E Casarão Goiano, passeio a cavalo, parque para as crianças, redes para descanso, engenho com bois e muito mais. A comida caseira mais gostosa do Brasil. BR-060 em Cesarina. Venha aí experimentar o sabor do nosso maravilhoso Casarão Goiano. Matheus, o que você me fala aí dessa visão da diretoria do Vila Nova de que o trabalho, primeiro, é bom e, segundo, o Lacerda é adorado pelos jogadores do Vila Nova? É momento de mudança ou é momento de calma e de cobrança para com o treinador vilanovense? Cara, aí vai muito do meu íntimo, do meu pessoal. Eu não acredito muito no trabalho do Lacerda. Isso aí foi demonstrado durante o Campeonato Goiano no fator ofensivo. Em alguns momentos o elenco assumiu a responsabilidade, em outro momento o próprio Lacerda assumiu a responsabilidade, mas como eu falei, o torcedor ele quer saber de resultado, exclusivamente isso. Se é a diretoria que vai assumir a responsabilidade da derrota, se é o treinador, se é o próprio jogador, cara, isso aí não interessa. Isso aí é apenas um discurso. Só que como o Geliezer falou, tem treinador que tem a característica de montar time mais defensivo, outros um pouco mais ofensivos. A situação de equilíbrio aí é um pouco mais raro, né? Você ter um treinador que consegue ter uma evolução nestes 2 pontos, tanto de defesa quanto de ataque. E aí, ao meu ver, não é um treinador interessante. Para mim, poderia ser cobrado um pouco mais na situação de ataque, né?
Mas se for confirmado, Thiago, que o Lacerda é o filho do... Qual que é o nome do outro lá? Emerson Maria. Do Emerson Maria, cara. Aí não dá. Filho do Maria. Cadê o Emerson Maria hoje? Tá no Joinville. Tá no Joinville? Voltou pra lá, né? Depois de muito tempo. Ficou muito tempo desempregado também. Aí é treinador justamente pra isso, né? Então, assim, eu lamento mais. Tomara que... Fala assim, você mandaria embora hoje? Não, eu não mandaria embora hoje. Esperaria o jogo contra o Paysandu, esperaria também o clássico contra o Goiás. Mas se dentro de uma análise o resultado não vier nesses 2 próximos jogos, aí, meu caro, aí eu pensaria de fato em mandá-lo embora. 12h58, like para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Eu pedi aqui para que a nossa produção, atenção produção, põe na tela do YouTube aí, as estatísticas do jogo de sábado. Eu fiquei muito ansioso pelas estatísticas. Fui atrás do SofaScore. Olha os dados aí, gente. O Coritiba teve 70% de posse de bola. 70% de posse de bola. 13 finalizações, 2 no gol. E cometeu 12 faltas. O Vila Nova teve 30% de posse de bola. 30% de posse de bola. Fez 6 chutes, nenhum no gol. O Vila não chutou no gol contra a equipe do Coritiba. O Vila não chutou no gol, né, do goleiro Pedro Rangel, ex-atleta, no sábado. E cometeu 20 faltas. 20 faltas. Ô, Matheus, pra mim esses números aí são vergonhosos. Vergonhosos. A gente tá falando aqui de um Vila Nova, que é um time tradicional na Série B, campeão goiano, um time que vinha com moral, né? O Vila Nova não deu um chute ao gol do Coritiba. Um chute ao gol do Coritiba. Qual o tamanho da responsabilidade do técnico do Vila nessa derrota com atuação pífia do ponto de vista ofensivo e mais um jogo do Vila Nova na temporada, Matheus? Thiago, pra mim, 80%, ou um pouco mais do que isso. Logo após o jogo, no meu primeiro comentário, eu falei, talvez alguns jogadores que não começaram jogando foi pelo fator cansaço, foi pelo fator da semana do título do Campeonato Goiano. Mas aí, logo na entrevista do Lacerda, ele já solta que foi uma opção dele. Aí, meu caro, aí você não colocar os seus melhores jogadores dentro de campo por absolutamente nada é muito complicado. O Lacerda, ele não pode ser um treinador de segurar a cargo. Ele tem que ser um treinador com objetivo. O Vila tem que ter algum objetivo. E é até interessante para o torcedor saber qual que é o objetivo do Vila Nova na competição. Você vai ser conquistar o acesso, você vai ficar no meio da tabela, você vai lutar para não cair para a Série C. E eu vejo que pelo investimento que o Vila Nova fez, é um time para brigar pelo acesso. E aí você tem que colocar os melhores em campo. Não teve nenhuma justificativa. O Vila poderia perder por 2, 3-0, mas que começasse com os melhores em campo. Agora, você fazer a quantidade de modificações que fez por absolutamente nada, de graça, aí me gera um pouco de dúvida dentro daquilo que o Lacerda imagina. Porque toda a coletiva dele, ele fala a mesma coisa. Nós treinamos o ataque da nossa equipe durante a semana, esperamos um pouco mais de evolução na próxima. Toda vez é isso que ele fala. E de nada acontece, de nada evolui. Muito pelo contrário, ele faz mudar as peças. Então, cara, me gera uma dúvida, né, em relação a isso. Eu espero mais do Vila, eu acredito que o Vila Nova vai render mais. Eu acredito que o Vila Nova não vai ficar apenas apegado àquilo que fez no Campeonato Goiano, né? Conquistou o título e o ano encerrou. Para mim, o ano do Vila não encerrou, tem que lutar por algo mais. E aí é a expectativa de se recuperar, né? O Vila, com o empate, para mim estava interessante dentro das condições que eu achava da escalação do Vila, né? Devido a essas modificações, por exemplo, Diego Torres não começou jogando. Ele entrou com quase 30 minutos do segundo tempo. Pra mim era pelo fator físico, mas não foi por nada disso. Então, assim, me causa estranheza esse tipo de comportamento. Sei que a diretoria do Vila Nova gosta do Lacerda, os jogadores também gostam do Lacerda, mas os torcedores, eles gostam de resultado. 12h41 da tarde. Atenção, faça parte do YouTube Rádio Band News Goiânia. Seja membro do canal, é muito fácil. Clique no botão Seja Membro e garanta acessos exclusivos às informações do seu time goiano de coração. R$ 2,99 ao mês. Venha pro YouTube da Rádio Mais Bairrista do Brasil. 12h42, debate das feras, oferecimento Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás.
Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Like Imóveis, seu imóvel alugado, seu dinheiro garantido. GP Car Centro Automotivo, troca de pneus é lá, T63 Jardim América. Operação de venda Saga Volkswagen, com condições exclusivas para você trocar de carro. E Toledo Esportes, eleve seu jogo. 6236387387, 6236387387. Valmir Chagas, Thiago Sou Vila, e o Vila começou meu barro, meu tijolo, preocupante. Ronel Carneiro, título marquinha muita coisa, viu, Thiago? Renê Galvão, também tá ligado? Que dia vocês vão entender que campeão goiano e nada é a mesma coisa no cenário nacional? Raimundo Alves, treinador do Vila Nova, não dá conta. Renato Silva também tá ligado com a gente, um abraço. João Tavares, direto de Maceió, ouvindo vocês na Band News, sou o Dragão. Alô, João Tavares, terra linda, Maceió é bonita, hein, Tim? Nossa. Saudade, rapaz, Pajuçara, Cruz das Almas. Saudade ali, hein, rapaz, que lugar bonito ali. Que lugar maravilhoso, Praia do Gunga. Ei, gente, que saudade de Maceió. Nossa Senhora, vem em mim, Maceió, vem em mim. 2h43. Volta esses números aí, Tim, isso pra mim é uma vergonha. Se eu sou treinador do Vila Nova, que é um time respeitado, tem uma camisa pesada. O Vila é conhecido em Série B, gente. O Vila talvez seja um dos times com a maior quantidade de participações em Série B, ao lado do CRB nessa edição, né? O Vila tá na Série B há quanto tempo? O cara não deu uma finalização ao gol. O time dele não chutou uma bolinha, não recuou a bola pro Pedro Rangel. 70% de posse de bola pro Coritiba. Ô Tim, esse negócio do Rafael Lacerda ser um técnico extremamente retranqueiro, que coloca a defesa à frente de tudo. Esse pensamento, essa ideologia em Série B, funciona? Não, não funciona. E esses números aí que a gente está vendo, quem está nos acompanhando no YouTube, 30% de posse de bola do Vila mostra muito a realidade do que foi o jogo. O Vila praticamente só se defendeu, o Vila não atacou. Esses 6 chutes aí que o Vila deu no gol, eu lembro de 4. 2 do Gabriel Silva, que foi quase fora do estádio, e 2 do Elias no primeiro tempo. No segundo tempo, praticamente o Vila não chegou, o Vila não conseguiu ficar com a bola. O jogo no segundo tempo foi quase um ataque contra a defesa. E o Vila faltou isso, né? Faltou essa sabedoria para jogar, em alguns momentos ali ter a bola. O Vila não conseguia ficar com a bola, o Vila roubava e devolvia. E aí o sistema defensivo sofrendo o tempo todo e acabou sendo castigado ali praticamente no último minuto com aquele pênalti que a bola acaba batendo na mão do Thiago Pagnussá e muito bem cobrado pelo Josué. Mas o Vila precisa jogar. E há algum tempo que a gente ouve as coletivas do Rafael Lacerda, ele falando que ele gosta de começar os times dele pelo sistema defensivo para depois ir evoluindo, meio campo e ataque. O sistema defensivo do Vila, ele conseguiu ajustar muito rápido. Tanto que o Campeonato Goiano, o Vila teve o melhor sistema defensivo, um time muito sólido, a defesa muito bem postada, mas ele não está conseguindo evoluir o time na parte ofensiva, na parte de criatividade. E agora ele começou a fazer algumas situações que eu particularmente não gosto, e ele até falou na coletiva pós-jogo, depois da derrota pro Curitiba, que ele tem o time ideal dele, tem o time base dele, o time ideal, então ele tem que pôr, porque ele começou a girar. Se a gente pegar a escalação pro jogo do Anápolis, do jogo decisivo contra o Anápolis, não deu certo. Ele tentou uma estratégia ali que deu muito errado, ele teve que consertar no intervalo, aí acabou que deu tempo dele a fazer os ajustes e o time conseguiu sagrar campeão goiano. Nesse jogo agora contra o Curitiba, mais uma vez, ele pensa numa estratégia, e para mim de maneira muito surpreendente a entrada, por exemplo, do Paulinho ali ao lado do João Vieira como volante, a saída do próprio Poveda, o Todinho sendo a referência no homem de ataque, o Jean Mota mais aberto pelo lado direito. Então são muitas mudanças que ele está tentando e está piorando. Então é melhor ele ir no básico, ver ali esse time ideal dele, o time base dele, não tem muito o que inventar. Faz um jogador de referência, que nesse momento eu vejo a possibilidade maior do Poveda continuar ali como esse 9, o Todinho jogando aberto pela direita, o Gabriel Silva pela esquerda, que é o que ele tem nesse momento, né, para começar os jogos. O Igor Henrique é esse jogador do meio campo ali, ele pode, se ele for ter, e espero que ele tenha essa coragem de entrar com um time mais leve, com o João Vieira, com o Igor Henrique, com o Jean Mota ou o Diego Torres ali fazendo esse papel de 10, para mim é o time que o Vila tem que jogar, independente se o jogo é em casa ou fora, tem que ter essa coragem. E aí, sem a bola, ele montar a estratégia defensiva para fazer ali o Gabriel Silva fazer a recomposição pelo lado esquerdo, um Todinho pelo lado direito, juntamente com o João Vieira e o Igor Henrique fazendo essa segunda linha de 4 ali à frente do sistema defensivo, continuar com o sistema defensivo sólido, mas tendo consistência ofensiva também, tendo um time corajoso para jogar, porque nesse primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, eu não gostei
gostei do Vila e pra mim faltou muito essa ousadia, essa coragem pra jogar, tanto que o Vila teve apenas 30% de posse de bola, é muito pouco. 12h47, debate das Ceras, oferecimento, Casa do Marceneiro, precisou, lá tem. O Intec, a mais nova marca da Window Blue, exige original, recusa imitações. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Eurodiesel, seu parceiro especialista no agro. Injeção a diesel, Eurodiesel, sempre tecnologia para você. E Globo Soluções de Impressão, compre suprimentos de informática e escritório para o seu home office ou empresa sem deixar a sua casa. Globo Soluções Impressão tem um departamento exclusivo para você que está afim de cartuchos, tôneres e muito mais. Globo Soluções de Impressão, liga agora, 3261-1177, 3261-1177, 260 likes, faltando 140 curtidas. Deixa a gente na mão, não vai deixando o teu like no canal do YouTube, tá? Vai deixando o teu like, ele é fundamental. Ô, Gernézer Paulo, cara, tudo na vida da gente tem limite, tudo tem limite, tudo. E o rapaz aí, o Rafael Lacerda, acho que ele já chegou no limite da questão da parte defensiva. Tudo bem que ele gosta de uma defesa forte, uma defesa consistente, uma defesa bem postada, mas, poxa vida, gente, o Vila não apresenta nada de novo na parte ofensiva. Né? Alguém tem que falar pro Lacerda, no ouvidinho dele, e a diretoria do Vila com certeza vai fazer essa cobrança, que não ganha jogo sem atacar. Para você ganhar o jogo, você precisa de pelo menos uma finalização. Porque às vezes a bola bate na trave, pega debaixo ali da saia do goleiro e entra e tal, desvia em alguém e o gol acontece. Ele não deu um chute no gol, o time dele não deu um chute no gol. Eu até tava falando com um amigo meu vilanovense nesse final de semana, Tim. Eu falei assim, cara, esse Lacerda parece demais com o Emerson Maria. Ele falou, não, ele é pior que o Emerson Maria, porque o Emerson Maria defendia depois que fazia o gol. O Lacerda desde o começo do jogo. O Gerli citou isso semana passada. Ele foi de uma felicidade extrema, inclusive pautou aqui o nosso pós-jogo, Você vê solução pro Lacerda? Você vê o Lacerda daqui a pouco soltando um pouco mais um time, tendo a concepção um pouco mais ofensiva, ou isso será um problema pro Vila Nova, caso o Lacerda permaneça para a Série B do Campeonato Brasileiro? O que você pensa dessa polêmica, mais estudioso? 12h49. Thiago, eu até havia falado, né, dessa semelhança do perfil deles, né, de como enxergam futebol. Eu tenho minhas dúvidas se é possível essa evolução. Por quê? O conhecimento que a gente tem do Lacerda como treinador ainda é pequeno, né? Aquele Amazonas do ano passado, o Vila desse ano. E a gente ainda não viu esse Lacerda ofensivo, esse Lacerda com um time agressivo, porque às vezes não é só o querer. Vamos pegar aqui exemplos de jogadores. O Tim jogou com vários jogadores na vida dele. Por exemplo, o Tim tinha aquele volante assim, pegador, que não adiantava você pegar ele e pôr ele de meia. Ele não ia te entregar, não ia. Mesmo que ele quisesse muito, que ele fizesse muita questão, que muita gente orientasse ele, não ia acontecer. Por quê? Porque não era natural dele. E eu não sei se o Lacerda consegue ser, nem é questão dele querer ou não querer. Porque o treinador, ele tem que ter as suas ideias, a sua mentalidade, a sua maneira de criar. Não é todo treinador que tem capacidade para jogar muito bem ofensivamente e joga muito bem defensivamente. Os treinadores também têm características, assim como um lateral, por exemplo. Tem lateral que é lateral para a linha de 4. Tem lateral que é um ala mais ofensivo, é da característica do cara. E a gente tem treinadores que é assim, sabe? Às vezes é o mesmo que você sentar na frente de um trator e conversar com ele, convencer esse trator que ele pode ser, por exemplo, um carro esporte. Você vai ficar muito tempo ali e a hora que acabar a sua conversa com ele, ele continuará sendo um trator um pouquinho mais velho do que quando você começou a conversar com ele. Mas é a característica. E eu não sei, aí eu confesso, porque o extrato do Lacerda é pequeno, se o Lacerda tem essa condição de se tornar esse treinador que consiga trabalhar fora desse espectro que ele trabalha. Porque até hoje ele confia muito nisso, porque é onde ele se sente bem. É como ele se sente bem trabalhando. É esse time mais reativo. E eu vi isso muito claramente. O primeiro dia que isso ficou muito claro na minha cabeça, na minha visão, foi naquele jogo da volta contra a Jataiense. Naquele dia, eu vi que eu estava diante de um novo Emerson Maria. 12h51 da tarde, 12h51. Faltando agora 22 likes. Vamos bater essa meta agora, neste momento. Vai deixando o teu like, gente.
No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial AGEL APC, referência em vedações de componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas, entrega rápida e suporte especializado. Suprema-go.com.br. Acesse agora. Chorativo, o restaurante da família. Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões. Center Pisos, são mais de 600 modelos para você aproveitar. Maior Shopping de Piso e Porcelanato de Goiás. E também, minha gente, Cruzeiro, que tem um timaço de produtos de limpeza, desinfetante, amaciante, limpa-piso, lava-louça, multiuso, sabão líquido, linha automotiva e muito mais. Produtos de limpeza Cruzeiro, 6 décadas do mercado produzindo para o Brasil inteiro. Sobre questão de demissão, hoje pela manhã eu tive o cuidado, Tim, de checar a informação com uma fonte muito boa no Vila Nova. Muito boa no Vila Nova. E todas as informações trazidas pelo Igor Santiago no sábado, elas bateram. 2 pontos. Primeiro ponto, o elenco de jogadores do Vila adora o Lacerda. O relacionamento dele com os jogadores não é bom não, é espetacular. E a diretoria do Vila Nova entende que o trabalho do Lacerda é bom. É bom. Inclusive uma fonte até citou para mim o seguinte, a única fonte que eu falei hoje pela manhã, falou assim, Thiago, acho até maluquice esse assunto estar sendo abordado, porque há uma semana atrás o Lacerda estava sendo campeão goiano, coisa que não aconteceu com o Vila Nova há 19 anos. Sim. Então, assim, nesse momento é maluquice. Então, a possibilidade de queda do Lacerda nesse momento agora, ela não é 0 não, ela é menos 100. Não, daqui a pouco muda, mas nesse momento é 0. Eu também não esperava. E eu nem acho que seja pra tanto não, Tim. Agora sim, a minha dúvida é se o Lacerda dá conta de jogar um pouco mais pra frente. Eu acho que não dá. Eu acho que não dá. Em relação a essa questão da possível saída do Lacerda, eu, de maneira nenhuma, imaginava o Lacerda sendo demitido depois dessa derrota do Curitiba. Pra mim também não seria coerente por parte da diretoria, até porque uma semana atrás, como disse muito bem sua fonte, o Vila foi campeão goiano depois de 19 anos com ele no comando, então ele tem um lado bom dele e tem os erros que ele comete. Agora o que vai importar é o restante da competição, e futebol, o Matheus falou há pouco aí, e principalmente não, todos os clubes são assim, essa questão do resultado, da entrega, de um time mostrar evolução, e a gente não tá vendo. Em relação dele jogar mais pra frente, de ter mais essa coragem, pra mim, eu vi isso uma vez com o Lacerda, quando ele fez a escalação do jogo contra o Atlético Goianiense na 4ª rodada do Campeonato Goiano. Ele entrou com meio campo, ataque ofensivo. Ele entrou com João Vieira, Igor Henrique, Diego Torres, Todinho, Poveda e era o Urso, o Emerson Urso. Então, naquele momento, até por ser início de temporada, naquele momento eu lembro que eu achei até surpreendente. Eu imaginava ele jogando com 2 volantes, com Arilson e João Vieira contra o Atlético, até pela condição de força do Atlético dentro do Ancioli, coisa que depois o Atlético também não teve essa força no Campeonato Goiano dentro da sua casa, mas ele teve essa ousadia. De lá pra cá ele começou a perder essa coragem, essa ousadia de pôr um time um pouco mais pra frente. Aí ele teve que fazer isso no segundo tempo do jogo contra o Anápolis aqui, do jogo decisivo, porque era necessário. Era uma necessidade do Vila ter que arriscar, porque o Vila estava perdendo o título, virou 0-0, o Vila estava com uma derrota de 2-0 no primeiro jogo. Então ele teve que ser ousado, ele teve que ter essa coragem de pôr o time mais pra frente e deu certo. O Vila fez 3 gols no Anápolis, sagrou-se campeão. Então por isso que eu imagino que ele teve já algumas experiências ofensivas que deram certo, que ele tem que utilizar, que ele tem que ter agora, nesse momento, essa leitura de fazer o time dele ser mais ofensivo, jogar mais diante dos seus adversários, com mais criatividade, criando mais as situações de gols, e para mim ele conseguiu nesses 2 momentos mostrar isso, mas me estranhou muito a postura do Vila no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Eu esperava muito mais. O Futebol 2025 começou e só na Sim Digital você tem 500 mega de net, mais Futebol Primeira por apenas R$ 119,90 ao mês. Diga sim à tecnologia. Fanático sim, futebol ano todo por um preço ridículo. Simbora Restaurante do Lima, Avenida C4, Jardim América. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. O Window Blue exige original, recusa imitações. E Casarão Goiano, passeio a cavalo, parque para as crianças, redes para descanso, engenho com bois e muito mais. A comida caseira mais gostosa do Brasil. BR 060 em Cesarina. Venha aí experimentar o sabor do nosso maravilhoso Casarão Goiano. Matheus, o que você me fala aí dessa visão da diretoria do Vila Nova de que o trabalho, primeiro, é bom e, segundo, o Lacerda é adorado pelos jogadores do Vila Nova? É momento de mudança ou é momento de calma e de cobrança para com o treinador vilanovense? Cara, aí vai muito do meu íntimo, do meu pessoal. Eu não acredito muito no trabalho do Lacerda.
Isso aí foi demonstrado durante o Campeonato Goiano no fator ofensivo. Em alguns momentos o elenco assumiu a responsabilidade, em outro momento o próprio Lacerda assumiu a responsabilidade, mas como eu falei, o torcedor ele quer saber de resultado, exclusivamente isso. Se é a diretoria que vai assumir a responsabilidade de uma derrota, se é o treinador, se é o próprio jogador, cara, isso aí não interessa. Isso aí é apenas um discurso. Só que como o Geliezer falou, tem treinador que tem a característica de montar time mais defensivo, outros um pouco mais ofensivos. A situação de equilíbrio aí é um pouco mais raro, né? Você ter um treinador que consegue ter uma evolução nestes dois pontos, tanto de defesa quanto de ataque. E aí, ao meu ver, não é um treinador interessante. Para mim, poderia ser cobrado um pouco mais na situação de ataque, né? Mas se for confirmado, Thiago, que o Lacerda é o filho do... Qual que é o nome do outro lá? Emerson Maria. Do Emerson Maria, cara. Aí não dá. Filho do Maria. Cadê o Emerson Maria hoje? Tá no Joinville. Tá no Joinville? Voltou pra lá, né? Depois de muito tempo. Ficou muito tempo desempregado também. Aí é treinador justamente pra isso, né? Então, assim, eu lamento mais. Tomara que fala assim, você mandaria embora hoje? Não, eu não mandaria embora hoje. Esperaria o jogo contra o Paysandu, esperaria também o clássico contra o Goiás. Mas se dentro de uma análise o resultado não vier nesses dois próximos jogos, aí, meu caro, aí eu pensaria de fato em mandá-lo embora.